Uma boa noite a todos. Então, continuando nossas videoaulas sobre aquário, hoje o vídeo será sobre a escolha da fauna ideal para cada tipo de pessoa. Vários fatores devem ser considerados na compra do peixe ornamentais. Dentre os principais se destacam o gosto, o tamanho do aquário, o investimento e os equipamentos e utilidades que serão utilizados nesse aquário, visto que, a depender da fauna escolhida, a gente precisa adquirir certos equipamentos para manter a saúde e a integridade do peixe. E a tipologia de montagem, porque de acordo com a espécie de peixe escolhida, nós teremos um cenário diferente para cada aquário de estilo de montagem, desde substrato, escolha da iluminação, escolha de areia, troncos, etc. Quaisquer aquisição, a gente precisa respeitar algumas variáveis importantíssimas para que a gente tenha sucesso no aquarismo. Dentre as principais eu vou destacar a seguir. Então a gente tem as variáveis de controle. A gente precisa considerar essas variáveis no estilo de montagem do aquário para a gente poder escolher a fauna. Então a gente tem o ambiente natural da espécie, características morfológicas da espécie, características de alimentação, tipo de água da espécie e parâmetros físico-químicos da espécie, que aqui tange na qualidade da água. Ambiente natural da espécie. Então é de suma importância, a fim da gente replicar o mais próximo que a espécie vive na natureza. Por exemplo, o peixe Oscar, que vive na região amazônica. Sua característica é se habitar em regiões meia água ali, com troncos e raízes, bastante matéria orgânica também. Geralmente esses peixes eles vivem em cardumes e a reprodução deles acaba acontecendo nas folhas submersas e nos troncos e raízes. Então essas duas fotos dos aquários acabam retratando bem esse cenário, que é o típico de montagem para aquário amazônico, com bastante material submerso. Outro exemplo é para o peixe acaradisco, que também é da região amazônica. Então observe nessa imagem que a primeira foto dá até para ver uma água um pouco amarelada, porque dependendo da quantidade de tronco que tu coloca na água, acaba liberando uma substância química chamada tanino, e tal qual ela deixa a água com aspecto amarelado ou avermelhado, dependendo da concentração. Então esse peixe também ele gosta de aquário com bastante raiz e algumas espécies de plantas vegetais, de plantas submersas que vivem na região amazônica. Outro exemplo é o ciclídeo africano. Qual que é o ambiente natural dessa espécie? Predominantemente um ambiente cercado de dunas e rochas calcárias, principalmente para fazer tocas e esconderijos e ajudar na reprodução. Então aqui já se observa que o substrato geralmente é dolomita ou aragonita e é preferencialmente bastante rocha calcária, porque esse ciclídeo africano ele vive especialmente em pH 8, 8.5. Futuramente a gente vai entender e compreender a variável pH. Mas o que importa agora é só a gente entender os tipos de montagem do aquário para a gente escolher a fauna correta. Características morfológicas da espécie. Então ela ajuda a estabelecer um critério de montagem do aquário, visto que cada espécie predomina de um jeito peculiar na natureza. Então eu coloquei a foto aqui do peixe aruanã, que como vocês podem ver ele fica bem na tensão superficial da água, porque na região amazônica esse peixe ele costuma pular para fora da água para alimentação, principalmente frutos, pequenos insetos e roedores. Então o aquário precisa ser um aquário comprido, alto e largo, principalmente para esse peixe ele conseguir crescer sem nenhuma
não é deficiência, para que ele possa crescer sem nenhuma anomalia no seu corpo, na sua cauda. Então ele precisa de um ambiente saudável. Então uma das características para criar essa espécie é aquários grandes, compridos, preferencialmente largos. A gente vai ver futuramente alguns vídeos desse lindo animal em ambiente controlado. Outra espécie é o tucunaré. Então na natureza essa espécie ela costuma dar picos raiados a fim de predação. O que seria um pico raiado? Rajadas, torpedos de caça. Então precisa ser um aquário comprido e largo. Não adianta querer manter um peixe desse no aquário de 100 litros, porque ele pode até se desenvolver, mas não da forma saudável. Outro exemplo é o peixe cascudo, popularmente conhecido como cascudo, né? Vive morfologicamente em galhos, troncos e substrato na região amazônica. Eu estou falando região amazônica como o berço, né, das espécies aquáticas, mas a gente também tem, tanto na costa do Brasil e em outros países também tem essa espécie. Mas eu estou tendo como exemplo a região amazônica, onde a gente tem a maior diversidade desses exemplares. Então observem que eles gostam de ficar no substrato, nos troncos. Então a gente tem que entender que se quiser ter esse bichinho no aquário, a gente não pode abrir mão desses artifícios. Características da alimentação. Torna-se fundamental conhecer a alimentação nativa da espécie, visto que a falta de balanceamento afeta diretamente no surgimento de doenças e parasitas. Então a alimentação é um ponto fundamental também na escolha de adquirir na hora de escolher a fauna. Então a gente tem os tipos de alimentos, os filés de sardinha, tilápia, para peixes principalmente carnívoros e onívoros, alimentos vivos, camarão, lips, artêmia, ração industrial, que é o mais utilizado, porque ela já tem um balanceamento correto e nutritivo de cada espécie, para peixes carnívoros, onívoros e herbívoros, e alimentos congelados em geral. A gente vai entender quando for fazer os cálculos de montagem, de filtro, etc., que quanto mais in natura for o alimento, maior a taxa de degradação. Então os alimentos vivos, congelados, filé de sardinha e tilápia, tendem a poluir mais rápido a água do que as rações industriais. Então a ração é amplamente utilizada aí, principalmente para manter a qualidade da água também. Tipos de água da espécie. É fundamental conhecer o tipo de água que a espécie habita, para podermos conhecer os parâmetros físico-químicos e ceder ao animal condições favoráveis de sobrevivência de acordo com a sua adaptação. Exemplo: os peixes de água marinha não podem ser mantidos sob condições de água doce, uma vez que sua evolução ao longo dos anos o concederam tal sobrevivência em água salgada, havendo um equilíbrio osmótico entre a espécie e seu meio. Então, a gente tem que partir do pressuposto do tipo de água da espécie, conforme eu mencionei aqui. Se eu quero montar um aquário de água doce, eu só posso colocar peixes de água doce. Se eu quero montar um aquário de água marinha, eu só posso colocar peixes de água marinha. Parece elementar, mas o lojista, às vezes, para ganhar dinheiro, às vezes acaba não ensinando da forma correta. Então, para vender, eles vendem de qualquer jeito. Então, torna-se fundamental, mesmo que tenha falta de conhecimento, a gente saber o tipo de água que o peixe ele habita. Parâmetros físico-químicos da água para cada espécie. O grande sucesso que o aquarista deseja alcançar parte de uma boa qualidade de água. Entender a morfologia da espécie e em qual tipo de água a mesma vive é de suma importância para o estímulo de crescimento e evitar perdas. Então a gente tem alguns exemplos de parâmetros comparativos. Seria o pH, potencial hidrogeniônico da água, temperatura, a alcalinidade e a dureza. Lógico que esses são os parâmetros físico-químicos principais. Futuramente a gente vai conhecer
algumas outras variáveis de controle, mas só para a gente tomar como base no nosso raciocínio. Então, cada espécie habita uma região específica, onde por sua vez o ambiente possui características diversificadas quanto aos parâmetros físico-químicos da água, e necessariamente conhecê-los e respeitá-los torna-se fundamental para o sucesso do aquário. Então, antes de comprar o peixe, eu preciso entender em qual pH, ou pelo menos qual o range do pH que o peixe ele vive, qual temperatura, se ele é um peixe que habita a região sul do Brasil, se ele é um peixe que habita a região central, norte, né, onde tem um gradiente de temperatura, qual a alcalinidade da água e a dureza da água onde aquele animal ele vive. Eu não posso, por exemplo, pegar um acaradisco e colocar numa água dura com a dureza do ciclídeo africano, porque certamente ele vai morrer. Mas isso a gente vai entender nos próximos vídeos. Então fica aqui meus singelos agradecimentos. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative o sininho e até o próximo encontro.